No vídeo de hoje eu quero passar para você algumas práticas mentais que você deveria ter. Na verdade, no caso, são três coisas que você deve começar a focar, começar a fazer, né, de forma mental, de forma a refletir, e duas coisas que você tem que parar de fazer, né? Essas duas coisas são óbvias, mas a gente tem que reforçar, certo? O óbvio tem que ser dito, muitas vezes, né? E nesse contexto que eu tô querendo te explicar também, vai fazer sentido. E vamos começar então com essas duas, que é o que... A primeira coisa é que você tem que parar de reclamar. Quando a gente reclama, a gente está muito focado somente no problema em si, né? No que está nos trazendo tristeza, no que nos está, o que está nos trazendo raiva, frustração, angústia. Quando a gente reclama, a gente fica martelando na nossa cabeça coisas ruins, coisas chatas. E eu tô achando que a câmera ela mudou um pouco de ângulo aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu... Desculpa aí, gente, que tô sem tripé. Então, assim, então a reclamação em si só traz coisa ruim, né? Quando a gente fala para não reclamar, é literalmente para... Porque quanto mais você reclama, pior acontece na sua vida, piores coisas vão acontecer na sua vida, porque o seu foco, a sua atenção tá naquilo de ruim que tá acontecendo. Por isso que o ideal é que você pare de reclamar, para que você comece a ter espaço mental para fazer boas coisas. Seja uma atividade, seja pensar no bem na sua família, nos seus amigos, pensar em formas como, sei lá, melhorar a si mesmo, né? É uma outra coisa que é um outro ponto que você tem que começar a fazer. Então a primeira coisa é isso, não reclame, pare de reclamar. E a segunda coisa é não julgue. Porque a pior coisa que tem é quando você julga, se você está me assistindo, você está procurando algo melhor na sua vida, você está querendo melhorar como pessoa, né? Desenvolver você mesmo. E quando você quer desenvolver si mesmo, você começa a refletir certas coisas na sua vida. E quando você julga muito, você percebe que normalmente aquilo que você julga, critica no outro, é porque você tem. Quando você reclama que alguém é bagunçado, é porque normalmente você é bagunçado. Quando você reclama, julga que alguém é, sei lá, tá fugindo das ideias aqui agora. Ah, a pessoa, ela é sem noção. Porque às vezes você é um pouco sem noção. A pessoa às vezes é desorganizada, já falei. É cara de pau, de forma negativa, no seu ponto de vista. Pode ser que você faça a mesma coisa, só que pra você, no seu ponto de vista, é algo positivo. Mas é a mesma coisa, tá sendo cara de pau do mesmo jeito, entendeu? Da forma como tá dizendo. Então, eu falo muito, eu falo por mim mesmo, que eu julgava muitas pessoas, eu pensava, cara, porteiro, por exemplo, recepcionista, tem momentos em que o fluxo de pessoas para, literalmente para, fica uma hora, 2 horas parado, não tem ninguém, nada acontecendo. E essas pessoas, normalmente, acho que a câmera mudou de novo. Normalmente essas pessoas, e eu falo isso porque eu julgava muito, né? Eu nem sei como é que é a vida das pessoas. Primeiro ponto, eu nem sei como é que é a vida das pessoas. Mas as pessoas não procuravam se desenvolver, né? Não procuravam estudar alguma coisa para poder ter uma nova profissão, para ganhar mais, para, né? Ganhar bem, viver bem na vida. Sendo que eu nem sei quanto a pessoa ganha, forever. E assim, eu já tenho 4 meses que eu tenho cuidado do meu filho, né? Voltei para Brasília, eu tô morando aqui, e teoricamente falando, eu tenho tempo agora, apesar de que filho, cara, filho consome o tempo que é uma beleza, a paciência também. E olha que meu filho é tranquilo. Ele é bem tranquilo do que normalmente as pessoas dizem sobre o bebê. Mas assim, o que eu tenho que dizer é isso, tipo, normalmente quando você julga alguém é porque você não é que está julgando a pessoa, mas está julgando uma coisa que você tem que você vê como negativo. Então, começa a parar de reclamar e começa a parar de julgar. E agora vamos começar a
as coisas positivas. Que a primeira coisa é o quê? Foque em você. É egoísta? É. É egoísta. Só que diferente do egoísmo, egocentrismo, o egoísmo em si, quando você não vai prejudicar ninguém, né? Você vai literalmente focar somente em você, nas coisas boas que você pode fazer. Quando você faz isso, cara, as pessoas ao seu redor só têm a ganhar também. Porque acontece? Quando você. Normalmente a gente só dá para os outros aquilo que a gente consegue dar, aquilo que a gente tem. Né? E isso varia para tudo. A gente dá amor se a gente tem amor próprio. Essa minha câmera tá legal, hein? A gente só dá dinheiro, né? Dinheiro físico. Quando a gente tem dinheiro. A gente só consegue ouvir as pessoas quando nós conseguimos praticar o ouvir ativo, né? Então você, antes de dar, você tem que ter. Só que para você ter, você tem que treinar, você tem que focar em você, né? Não tem como você dar amor sem ter amor e para você ter amor, você precisa parar para olhar a sua vida, parar, que são outros pontos que eu vou falar agora. Parar para olhar você mesmo, entendeu? E focar em você. Isso não tá errado. Ficar focando em você não tá errado. E esses são outros pontos que a gente tem que entrar no, no contexto aqui, é que você tem que entender o seu passado e entender o seu presente. O que quer dizer com isso? Eu vou falar por mim, que eu comecei a entender, eu vi um vídeo agora falando a respeito, eu comecei a entender que muitas coisas eu tenho dificuldade de fazer, tipo aceitar conflitos, né? Não é fazer conflitos no sentido ruim, mas fazer conflitos no sentido de ter que resolver algo, né? Por exemplo, só um minutinho, meu filho. Esse é o ponto. Eu não tenho essa aptidão de começar conflitos com outras pessoas ao ponto de resolver algo, entendeu? Isso eu falo com, tipo, minha esposa, alguns amigos meus, familiares também. Outros pontos, projetos, eu tenho muita dificuldade em manter constância. Aqui mesmo nesse canal eu fiquei 2 semanas sem postar. E é porque é só um vídeo por semana. Mesmo assim eu fiquei sem dar continuidade. Fora os outros projetos do Instagram que eu tava tentando fazer, né? E o que que acontece? No meu caso, eu não tive uma presença masculina muito bem formada, né? Meu pai era casado com minha mãe e tudo mais, só que ele não era tão presente. Pelo menos não presente ao ponto de eu ver nele uma figura masculina de responsa, digamos assim. Essa câmera tá horrível. Mas a gente vai continuar. E por conta disso, né, segundo esse vídeo que eu vi, esse fator faz com que eu não consiga ter esses conflitos, terminar certos projetos, ter certas continuidades. Compromisso é uma coisa que eu sou bem resolvido, digamos assim, né? Se eu fiz um compromisso com algo, com alguém, eu tendo a manter. Mas e tem outros aspectos, né? E aí eu comecei a entender sobre esses pontos para mim, né? Entender sobre esse meu passado. E, juntando com isso, eu comecei a entender também o meu presente atual, que é o quê? Eu tô cuidando do meu filho. Meu filho, ele tem alguns certos problemas, ele tem válvula, nasceu prematuro, e várias outras questões. Ele é um milagre. Do jeito que ele tá agora, é um milagre. Você olha para ele, muita gente que hoje, na igreja que a gente frequenta, olhava para ele e achava que ele era um bebê normal, né? Com alguns pequenos atrasos. Mas ele é um milagre por tudo que ele passou. Então, o meu momento atual é um momento de, primeiro, ser pai, né? Pai integral. Isso consome muito tempo. E ser cozinheiro também. Eu faço a comida em geral aqui em casa. Minha esposa só faz no domingo, que é o momento que ela tem. Mas, forever, isso aí é outras questões. Mas, assim, é isso.
é entender qual é o seu momento atual. Entender o seu passado, primeiramente, porque entendendo o seu passado, você entende o porquê você é do jeito que você é, né? Lógico que isso não significa para você manter sendo assim. Você tem que evoluir, você tem que procurar melhorar você, melhorar a sua vida. E aí você entendendo o seu passado, você começa a procurar entender o seu presente atual, as coisas que você tem feito, até mesmo coisas que você tem feito recentemente, no meu caso aqui, tipo, 4 meses atrás, né? Foi mais ou menos quando eu comecei esse canal. Tem 3 meses, cara, tem 3 meses. Eu comecei finalzinho de maio, junho, julho, agosto. Tem 3 meses que eu tô com esse canal. E parece que eu comecei ontem, saca? Então, assim, bom, mas é isso. Quando você não reclama, não julga e começa a focar em você, entender o seu passado e entender o seu presente, o seu momento atual, você começa a mudar a forma cognitiva do seu cérebro, né? O cérebro ele tem uma neuroplasticidade, é uma palavra um pouco complicada para mim. É basicamente o seu cérebro ele consegue remodular essas coisas. Aquele ditado, cachorro velho não aprende, como é que é? Cachorro velho não aprende, cara, fugiu a palavra, mas cachorro velho não aprende habilidade nova. Falácia, isso é uma falácia. Cachorro velho tem mais dificuldade de aprender, mas não significa que ele não possa aprender. Logo, esses são os pontos, né? Não julgue, não reclame, foque em você, entenda o seu passado, entenda o seu presente e você vai conseguir construir o futuro que você quer. Valeu. Curte aí, comenta e se inscreve. Valeu.